Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que hora que você tá vendo. Bem-vindo a mais um episódio. Que bom ter sua companhia aqui, tô feliz, tá? Sabe o que você faz pra me alegrar mais ainda? Compartilhe esse conteúdo com quem Deus trouxer na sua memória, no seu coração, e você leva aí, no seu condomínio, no seu grupo aqui de Uberaba, ou qualquer cidade que você estiver acompanhando esse podcast, este conteúdo, para que você compartilhe aí com mais pessoas. Gente, quero começar falando aqui que é uma vitória, tá aqui, eu fiquei uma semana sem vocês, imagina, eu que falo pra caramba, uma semana sem voz, eu tava aprendendo Libras para aprender a me comunicar, eu ia fazer o podcast inteiro em Libras aqui, esse super acessível, esse é bem legal. Mas a voz começou a voltar, já dá para voltar a fazer. E a gente está aqui em Uberaba para falar de muita coisa legal, para apresentar para vocês a nossa agenda que nós vamos cumprir aqui nesse segundo semestre em Uberaba, falar de muita coisa boa mesmo. Mas antes de falar de muita coisa boa, eu vou falar de uma coisa excelente, que é a minha agência, Guto Marcondes. Você que tem empresa aí, tá querendo anunciar, quer aparecer aqui no podcast, como a Neuroelden, como a Clínica Provence e outros parceiros aqui, você tem essa oportunidade e essa possibilidade facilitada. Não é difícil não, tá bom? É bem fácil, acessível, nós entendemos a necessidade do empreendedor de aparecer, de ter visibilidade, de ter oportunidade de mostrar aquilo que você faz, que você produz, aquilo que está acontecendo na sua vida. Aqui você tem esse espaço junto comigo, tá bom? E para falar melhor sobre todas essas possibilidades, estou com o Bruno Turi aqui hoje, que trabalha na agência e vai falar um pouquinho do muito que a agência faz aí, né, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, Guto. Boa noite, Uberaba. Boa noite a todos os amigos, clientes. Como você vai, Guto? Eu tô bem, tirando minha voz. Teve se recuperando bem essa semana aí? Como foi? Parece que aquele povo que toma... esteroide. Eu ia falar anabolizante. Mas... Parece que tô parecendo meu avô, gente. Meu avô já morreu. Ele fica assim... Eu tô igualzinho. Mas fala da gente aí. E aí, o que tem de novidade? Então, a agência, para vocês aí de Uberaba, para os nossos amigos, empreendedores, né? Que querem ter mais leads, mais espaço, assim como o Guto falou, no mercado, aqui no podcast, palestras, eventos, entrar em contato comigo, lá no meu perfil do Instagram, ou até mesmo no meu perfil do Guto. Aí eu vou estar ali tirando as suas dúvidas, né, daquilo que você precisa, sanando as suas dificuldades, aquilo que você quer, o seu planejamento. Entre em contato comigo pelo meu Instagram, ou o Instagram do Guto vai estar falando comigo, ou com o Marquinho, ou com os nossos assessores para dar a assistência. Então, Guto, vamos dar sequência aqui. Eu fiquei sabendo dessas... Só o podcast do Guto virou do Bruno, nada, mano. Pegou e inverteu aqui. Vamos dar sequência. Você tem chave, deixa. Eu vou. Você me pede. Você quer me perguntar alguma coisa? Eu fiquei curioso dessas novidades que você tá tendo aí, né? Na cidade, tá anunciando aí. Eu quero saber. Eu ouvi de você, eu vim aqui pra isso, né? A gente tá com bastante novidade aqui pra Uberaba, né? Oportunidades, né, Bruno? Oportunidades. Lemel tá aqui também, Lemel, falando pra você que, né, pastor é meu amigão aqui. Se quiser, tô aceitando convites para jantares, tá bom? Pastora Érica, um abraço, viu? Tá uma delícia o jantar lá. Ai, que maravilha, gente. Comida mineira é melhor. A gente tem muitas novidades para Uberaba, né, Bruno? Sim. Assim, Deus trouxe mesmo para essa cidade com propósito, com projetos e com datas estabelecidas. Então a gente começa essa semana, né, a gente está na semana do dia 26 de junho. Se você está vendo esse conteúdo gravado, né, então o evento já aconteceu. Sim. Quinta-feira nós estaremos reunidos, no caso já nos reunimos no auditório da FIENG, para um encontro mesmo de conexões. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que gosta que nós nos relacionamos. O próprio Jesus, quando veio na Terra, ele caminhou com 12 pessoas ali na equipe, né? Vou falar dessa forma. Sem contar com as multidões que estavam em torno dele, né? Então, quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos relacionamento. Então, vamos criar um relacionamento com essas pessoas e incentivá-las a se conectarem a novas pessoas, porque faz muito sentido. Às vezes o pastor Lemuel tem uma empresa, não é uma hipótese, ele tem uma empresa que ele vende produtos, inclusive você tem mercado, se você tem algum ponto comercial, você vende material para construção, né? Utilidades domésticas, profetizei um material de construção já aqui. Então ele vende utilidades domésticas. E aí
ele não tem, às vezes, a chance de saber que o pastor Lindomar tem contato na área das pessoas que têm necessidade desse material. Então, a gente vai promover esse encontro todo mês aqui em Uberaba, né? Quinta-feira na FIENG, a partir das 7 da noite, no dia 26 de junho, se você tá vendo isso antes, dá tempo de você participar, porque a entrada é franca, você não vai pagar nada para estar lá. Empreendedores do Reino, a gente tem já formatado tudo que vai acontecer, nós temos vários sorteios que nós vamos fazer lá, tem açaí, tem massagem, tem atendimento com psicólogo, atendimento com psicanalista. Olha, um negócio completo mesmo, negócio, né? Super bacana e gratuito. Você não tem que pagar, desembolsar ou investir nada para estar conosco lá no dia 26 de junho, tá bom? Claro que esse conteúdo vai ser disponibilizado também no meu Instagram e em outros lugares aqui de Uberaba. E ele acontece também em julho, em agosto, em setembro. Então, é um encontro mensal. Chama Empreendedores do Reino. Todo mês, tô esperando você lá com uma galera maravilhosa, abençoada, para que junto a gente possa se relacionar aí e construir conexões que façam sentido e que tragam resultados. Quando eu falo de resultados, resultados financeiros, parcerias que produzam, né, essas sementes que nós precisamos aqui na Terra para viver bem. Nossa, é só benção. Então, Guto, e sobre mentoria, como funciona? Muito legal. A gente tá com um projeto também mês. Tô trabalhando com mês, daqui a pouco, Lema, como é que vai ser, né? Então, mas vai dar tudo certo, gente, ó. A partir do dia 25 de julho, nosso primeiro encontro vai ser no lugar que eu vou divulgar ainda. Vai ser uma mesa, né, com 12 pessoas, um grupo mais selecionado, né? O valor do investimento vai ser divulgado também, né? E vai ser algo muito especial. Ali nós vamos tratar sobre a metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, né? Então a gente vai trabalhar várias áreas da mudança da mente. E você que está aí travado, né? Eu estou falando de empreendedor, mas é para qualquer pessoa que esteja buscando um desenvolvimento mental e emocional, né? Aumentar essa musculatura, se tornar autossuficiente nesse sentido, né? Claro que a suficiência vem do alto, mas aqui na Terra a gente tem que se entender, a gente tem que saber, e essas conexões dessa metanoia, ela vai ser mais seleta. Ali vai ter investimento mesmo, né? Diferente do Empreendedores do Reino, que é mesmo um evento grande, maior. Diferença da mentoria para o Empreendedores do Reinos, o Empreendedores do Reinos é para micro, médio e grande. Para qualquer pessoa, inclusive não empreendedor. Às vezes a pessoa está no formato CLTista e quer empreender, quer aprender. Lá no Empreendedores do Reino a gente vai levar pessoas que vão ensinar, que vão dar altas dicas, né, que seriam difíceis de acesso, né, e sem contar também que o Empreendedores do Reino é uma baita oportunidade de você conhecer projetos que estão em andamento ou que vão ser startados em Uberaba para que a sua marca se conecte no projeto certo, porque às vezes o podcast do Guto, né, é um podcast pensado por mim, masculino, cristão, então às vezes não faz sentido, né, um salão de beleza, de mega hair, de feminina, anunciar comigo, né? Então, né, você lá nesse empreendedor, você vai se conectar com pessoas que fazem sentido, que vão levar resultado para o seu comércio. E a mentoria, que é a metanoia, né, ela é algo mais seleto mesmo, algo mais elaborado, né? Ela não é um evento igual o Empreendedores do Reino, que a gente vai ter sorteio, um momento de conversa. Não, já é algo mais selecionado e também estruturado, né? Nós vamos falar sobre esses desenvolvimentos aqui. Não vou divulgar, né? Aí você tem que entrar em contato, pedir o valor, né, meu querido? Né? Aí também, né? Não é assim também, não. Então, você entra em contato que a gente vai te falar o valor e como que é esse cronograma da metanoia. Começa dia 25 de julho, aqui em Uberaba, comigo e outras pessoas super competentes aí para desenvolver, né? Não gosto dessa palavra, mas tá usando muito, né? Para destravar. Para destravar aí. Não, que isso faz tá parte, travado. Faz parte. Vai ser uma benção. Metanoia também, ela é todo mês, mas ela não vai ser com as mesmas pessoas, entende? Então é tipo assim, foi no encontro, você pode ir no próximo se você quiser, mas a gente vai abrir para priorizar pessoas que não participaram. Então, tipo assim, no dia 25 de julho, nós teremos o primeiro. Aí, em agosto, o segundo. Nós vamos priorizar em agosto quem não foi ainda. Tá? Sim. Então, mesmo que você liga lá, marca reunião e não tenha mais vaga, porque com 12 vagas é pouco mesmo, vai esgotar rápido. Não tem mais vaga, você já entra na lista de espera para agosto, tá bom?
e você já fica aguardando a sua vez aí para você aprender, se comunicar bem, né? Comunicação hoje em dia tem tanta gente querendo aprender a falar bem e é importante mesmo porque traz resultados muito bons. Então, essa parte ela é mais seleta porque a gente vai gastar mais tempo, vai ser um dia todo, né? Juntos, conhecendo, compartilhando, né? Evento. A diferença de evento para mentoria. O evento é realmente um movimento ali para todo mundo participar junto. Agora, a mentoria, eu estou transferindo meu conhecimento, aquilo que eu produzo, como eu faço, né? Desenvolvendo a outra pessoa. Então, isso tem que ser remunerado, né? Porque eu estudei para isso, os outros profissionais que vão estar lá também estudaram para isso. Então, esse é o investimento que você vai ser preparado para aí os projetos que você tem. Vai ser uma benção, tenho certeza. Não tenho dúvidas, né? Vai ser maravilhoso. Fala que tem dúvida, se eu te tacar água na cara. Não tem nem como, né? Então, Guto, sobre palestra, o que você tem para me falar sobre palestra? Como funciona? Como que você faz? Como que é? Quem é mais antigo aí no YouTube ou no Instagram, durante muitos anos eu palestrei o Brasil todo, né? Ensinando comunicação cristã. Ensinando igrejas o posicionamento no marketing, ensinando como montar canal, como ir para televisão, treinando equipe, desenvolvendo liderança musical de louvor. Que desespero, é difícil, gente, é difícil, né? E minha mãe morreu aí, eu fiquei mal durante quase 2 anos, e agora eu volto no próximo mês aqui em Uberaba, em uma fábrica. Agora eu saí da igreja, né? No sentido de palestra, gente. Eu vou atender empresa também. Eu esqueci o nome da fábrica. É lá onde o Murilo trabalha. Mas aí é bom que a gente não lembra, que a gente não divulga a marca agora. Mas eu vou estar nessa fábrica, uma fábrica grande aqui de Uberaba, palestrando lá para 500 funcionários. Vai ser uma bênção, eu vou falar, eu não posso falar, eu nem sei se eu podia estar falando. Murilo, eu vou colocar no Instagram. Então assim... Eu vou estar lá falando com eles e vai ser bem legal. A gente começa agora em julho, nessa parceria com essa fábrica aqui de Uberaba, uma fábrica super respeitada. Eles nem são brasileiros, né? É uma fábrica gringa, né? É uma fábrica de outro país. Isso. Então eu tô voltando às palestras. Então, assim, é um desenvolvimento também, uma transmissão de conhecimento, mas em um tempo menor. A diferença de mentoria para palestra é a quantidade de tempo, né? A palestra ali eu vou falar no máximo 1 hora e meia no máximo. Agora a mentoria é algo mais, uma vigência mais longa, um tempo mais dedicado, né? Então as palestras estão de volta já. Você, para contratar ver o meu portfólio, a minha área de atuação, de comunicação, de desenvolvimento pessoal para comunicação, é só você entrar no meu Instagram, @GutoMarcondes, e você vai clicar no link da bio lá para você ser redirecionado para um atendimento. Quem for conversar com você vai te explicar certinho como que funciona para você contratar a sua palestra para a sua empresa, com o mínimo de 8 pessoas para palestras, tá? Aí tem um mínimo que precisa, senão vai virar mentoria, né? Menos que 8 pessoas a gente faz a mentoria mesmo. Mais que 8 pessoas a gente já atende como palestra, e isso também vale para as igrejas. Lembrando que palestras para as igrejas, nós temos honorários cobrados, tá bom? Então, se você quer aprender na sua igreja, outras situações fora do empresarial, do comportamental, pode contratar também. Escutou a palavrinha? Contratar, tá bom? Para pregar a gente não cobra. Para pregar, levar a palavra de Deus, tendo tempo, tendo data, realmente eu não peço nada. Mas palestras, é o que eu falei, entendo. Quando se trata de transmissão de conhecimento, isso tem que ser valorizado. Quero falar com você que não se valoriza, presta atenção. Se você parou para estudar, você gastou tempo, gastaram dinheiro. Dinheiro não foi seu, alguém investiu em você, seu pai, sua mãe, alguém pagou o curso para você. Você tem que valorizar isso daí, tá bom? Então, assim, oferte de outras formas, mas faça o seu trabalho ser reconhecido no dinheiro, tá bom? Guarda isso na sua mente aí, tem que ser uma realidade. Então, assim, para pregar a palavra de Deus, não. Mas palestras, mentorias, toda a parte aí do desenvolvimento na comunicação, isso tem vários valores lá acessíveis, tá bom? Então, a gente começa aí com empreendedores do reino, a gente começa com Metanoia, volta com essa parceria com essa fábrica, que foi um presentão de Deus, né? Tão difícil a gente conseguir esses acessos, mas o próprio Deus quem move os corações aí. E no próximo mês eu tô lá, lógico que eu tá tudo no Instagram, né? Eu não vou perder essa chance jamais, né? Vai ser bem legal. Que ótimo. Ô, Guto, fala um pouco também sobre eventos musicais. A gente está com a vertente de eventos musicais aqui para Uberaba. Nós temos 3 eventos musicais já confirmados, né? Nós temos 23
23 de agosto, lá no Teu, a gravação do Rodney Nogueira, 30 anos de ministério, músico aqui de Uberaba, mineiro abençoado que tem aí. Antes, no dia 19, a gente tem também na terça-feira, na mesma semana. Aí eu não vou falar não, vou falar daqui a pouco. Também aqui em Uberaba, vai ser bem legal. E em novembro, também não vou falar o nome ainda não, aqui para Uberaba. Então são 3 momentos musicais aí que a gente está produzindo. Vai ser uma benção, falando agora, é muita coisa, né? Agora que eu tô falando, não sei como é que minha cabeça dá conta, depois que eu fico doidão. Quase meia hora só falando. É bastante coisa. Então a gente tem esses momentos musicais. Eventos musicais é algo mais elaborado, mais estruturado, demanda muitas reuniões. Eu tava aqui numa delas, né, pastor? Demora, conversa, ajuste, e vai ter que ter ajustes mesmo, porque eventos musicais eles têm que ser feitos com muita excelência e com muito cuidado, com muito zelo. Mas acontecerão e acontecerão também aqui em Uberaba. Você que quer fazer um evento musical, entre em contato conosco também. Lembrando que esses eventos musicais é com mínimo de 6 meses, 180 dias de antecedência, tá bom? Para fazer bem bonito, para fazer bem feito. 90 dias a gente ainda pega. 45 dias, daqui 1 mês e meio. Evento musical, não. Evento não musical, não. Pra ficar bom, não. Né? Então, assim, procura, tá planejando um congresso aí da sua igreja, quer trazer alguém, entre em contato, a gente trabalha com algumas parcerias aí para, né, no caso de janeiro, para o próximo ano, tá bom? Mas para esse ano, assiste o que a gente vai fazer e marca a sua agenda para discutir valores e possibilidades aí musicais também. Você que quer gravar o seu clipe, você que quer gravar... Hoje perguntaram para mim sobre música, você quer registrar a sua música, a gente faz isso também, tá bom? Essa parte artística. Então, participa, combinado? Guto, a última pergunta, porque já tô perguntando demais. Não vai estender muito tempo. Sobre imersão. Explica um pouco sobre imersões. Olha, a gente tem uma imersão. Essa imersão ela vai acontecer uma vez ao ano, né? Esse ano eu tenho uma data, acho que é setembro. Setembro? Provavelmente vai ser no Teatro SESI. Lá nós temos uma capacidade para 500 pessoas, né? O que é uma imersão? É um empreendedores do reino misturado com a metanoia num dia só. Então a gente vai juntar esses 2 movimentos e uma vez a cada 6 meses a gente vai fazer esse mega evento inicialmente no Teatro SESI, tá? Que atende bem, para você aprender. A gente vai ter palestrantes, né, que a Thalita tem contato com grandes empreendedores de Alphaville que vão vir aqui para Uberaba, pessoas que são referências também na área cristã, enfim, muita coisa legal. Mas esses eventos maiores eu vou falar em outro momento, porque eles são também mais espaçados, né? E eu tenho medo das pessoas acabarem confundindo muitas coisas, né? Uma coisa, na minha cabeça é muito já organizado, mas tenho medo dessa confusão. Então, assim, a imersão ela vai acontecer mais anualmente. Ela é um evento muito especial, né? Ela é um evento que a gente conecta tudo isso que eu falei. Ela vai ser a imersão. Então, tudo isso que você falou num só. Comemorando um dia e também dando continuidade. Não só... A gente não vai só comemorar, não. Tem que ter desenvolvimento, gente. Andar, vamos pra cima. Entendi. Era só isso, Guto, que... Não, graças a Deus, né? Senão, tinha mais coisas, mas deixa pra outra hora. Falei que tava igual meu avô? Meu Deus do céu! Meu avô já morreu, gente, mas quem conheceu sabe. Meu Jesus. Obrigado, Bruno, Deus abençoe. Obrigado a todos. Marquinhos acabou de chegar aí, né? Vem aqui dar um oi pro povo. O povo ver sua cara. Olha, gente, ele veio todo executivo. Olha. E aí, Marquinhos? Ô, Bruno. Olha, enquanto eles trocam de lugar aí, deixa eu falar pra você. Chama a gente pra uma reunião, tá? Marquinhos vai sentar aqui e vai falar como que marca a reunião com ele aqui em Uberaba, né, Marquinhos? E aí? Tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vim aqui falar um pouquinho para vocês, né? Como que grava, como chega até nós aqui para fazer um conteúdo, né? Pode chamar ou eu, ou o Bruno, pode estar chamando o Guto, mas preferencialmente chama nós, tá? Nós vamos atender você com o maior prazer, nós vamos te dar total atenção, total atendimento. Nós vamos até você, se for preciso, lá no local, pessoalmente, tá? Preferencialmente, nós estaremos aí para entender toda a sua necessidade.
É isso aí. Falei de todos os eventos, a gente tá aí com Empreendedores do Reino, Metanoia, Imersões, eventos musicais, muita coisa legal. É isso, né, Marquinhos? Quer mandar um abraço pra alguém no programa da Xuxa? Né? Um beijo pro pai, um beijo pra mãe. Um beijo também pra todo mundo. Obrigado, Deus abençoe. Gente, Amém. esse episódio não estaria indo ao ar se não fosse a Neuroeden. Quero agradecer a Neuroeden, a clínica. A Thalita participaria hoje conosco, mas hoje não conseguiu estar, infelizmente, mas no próximo, uma outra oportunidade, ela vai estar aqui também. Quero agradecer a Neuroeden. Gente, eu não vou conseguir lembrar todas as especialidades. Meu telefone está sendo usado ali no making off. Mas aí eu vou deixar você com mais curiosidade. Sabe o que você faz? Vai lá no Instagram da Neuroeden. 14 especialidades, hein, Lemuel? Tem lá para emagrecer. Olha, eu vou te abençoar, vou semear na sua vida. Vai ser bem. Ó, vai lá na Neuroeden, gente. Tem para emagrecer, é verdade, sabe? Planos incríveis. Eles parcelam lá. Eu acho que, não vou falar valor não, mas você vai lá, porque já pensou, né, pastor, conseguir emagrecer com a ajuda da equipe da Thalita, é maravilhoso. Além de você ter esse acompanhamento, sabe, eles têm todos os protocolos lá, são muito respeitados, são 14 profissionais. Além dos programas e protocolos de emagrecimento, a Neuroeden trabalha também com a parte de fisioterapia. Você que, assim como eu... Gente, vou contar aqui pra vocês, esse ombro aqui meu é operado, tá? Eu fiz fisioterapia, precisei fazer fisioterapia e tem que ser bons profissionais para que o movimento possa voltar corretamente, porque senão dá mais problema ainda. O Alexandre tá aí atrás, o Alexandre tem na área da saúde, né, Alexandre? Tem que ser coisa séria. Então, assim, Neuroeden, eu indico e eu recomendo. Vá lá, procure a Thalita e também lá vai ter todo o atendimento psicológico, psicanálise, enfim, você que está precisando de cura, está precisando de ajuda, enfim, você que está no momento de depressão e precisa passar por esses especialistas, na Neuroeden você tem todas essas possibilidades e quero agradecer que se não fosse Neuroeden hoje o programa, esse episódio não estaria acontecendo. Também quero agradecer, sabe, quem é a Clínica Provence, Dr. Marco Túlio, no fim do ano eu vou operar com você, tá? Você não tá sabendo agora, você tá sabendo, tá bom? Então no final do ano, Dr. Marco Túlio, eu vou passar lá. Você quer fazer uma cirurgia corretiva ou uma cirurgia de... Como é que chama? Acabei de falar no Instagram, esqueci a palavra. Estética! Quando você quer fazer uma cirurgia estética, faz aqui o Uberaba, uai. Você que tá vendo em outro canto, vem aqui em Minas operar com o Dr. Marco Túlio. Ele é uma bênção, tá bom? E ele atende em Uberaba, Belo Horizonte e faz essas cirurgias. Eu, se Deus quiser, vou fazer uma lipo, ninguém me segura, só Deus, né? Vou fazer assim, não vê que negócio de academia pro lado, não. Eu quero fazer uma lipo para o negócio mais rápido. Por causa desse monte de evento que eu falei aqui anteriormente, eu não vou conseguir fazer essa parceria agora não, mas vou fazer e vou mostrar para vocês. Eu quero incentivar. Pensa com carinho, tá? Antes de tomar a decisão. Às vezes a melhor saída é mesmo a academia. Mas, como ele é meu parceiro, eu vou falar para você ir operar com ele, né? Vai lá e faça sua cirurgia, tá bom? Converse com ele, ele vai ter um apoio psicológico aí. Você tem que passar por esses especialistas para que você tenha mais clareza dessa decisão que você está tomando. Geralmente, às vezes, nem precisa da cirurgia estética, vai fazer porque quer, né? Mas, às vezes, é necessário sim, tá bom? E eu também quero agradecer... E meu corte de cabelo, vocês repararam que eu tô na régua? Quero agradecer o Renan, gente. Renan, um barbeiro top aqui. Como é que é o sobrenome lá, Marquinhos? Renan Carlos. Renan Carlos. Um grande abraço, meu amigo. Tô precisando já fazer de novo, hein? Semana que vem tem gravação de... Vocês gostaram? Se vocês não gostaram, fala aí na casa de vocês. Não vem me perturbar, não, tá? Eu tô gostando, tô achando ótimo. Ficou bom, Alexandre? Depois você vai lá, a gente vai conseguir um voucher pra você. Vai ser uma bênção. Renan, um grande abraço, seu trabalho é muito top, excelente. E aqui em Uberaba com certeza o melhor barbeiro. Enquanto ele tiver com parceria comigo, ele é o melhor ele é o melhor barbeiro. Depois a gente vai falando. Brincadeira, viu, Renan? Você é bênção, Deus abençoe. Obrigado por tudo aí, tamo junto. Eu não sei o endereço lá, mas qual que é o arroba? Você lembra aí, Marquinhos? Arroba... Renan Carlos Barbeiro. Renan Carlos com 2 N's, né? Igual o Guto com 2 T. Renan Carlos com 2 N's. Aqui no bairro... Costa Teles, tá? Um bairro bem localizado, facinho de achar, mas entra no Instagram que é mais fácil, você vai lá, atende não,
marca o seu atendimento, agenda o seu atendimento lá e com certeza você vai ser muito bem atendido. Tem barboterapia, ele pega a toalha quente, coloca, aí tem um motorzinho que passa assim, olha, gente, muito bom, tá? Vai lá sem conhecer. Obrigado, viu, Renan? Pela sua parceria e participação aqui também. Olha, que alegria estar aqui com o Lindomar de novo, né, pastor Lindomar? Tudo bem? Guto, boa noite. Como ele falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você vai acessar esse conteúdo. Eu estou ótimo, graças a Deus. E você? Ai, tirando essa voz de Taquara já. Que te lembra seu avô? Não, meu avô lembra na hora que eu vou... do que dá tossida. É mesmo? Igual... E aí, gente? Gente, ó... A gente tá aqui para falar sobre metanoia, né, pastor Lindomar? Pastor Lindomar é um dos que vai estar no dia 25, né? Isso. Nesse projeto mais seleto. Né? Então, assim, quero que você discorra um pouco, o pastor Lindomar, sobre a palavra metanoia, né? Como é a importância da gente sentar para conversar, para desenvolver essa área, porque é uma área muito importante. Quando eu fui desenvolver essa área da mentalidade, que eu dei problemas, assim, né? Eu tive problemas emocionais. Quem não tem, né? Ah, tive problemas como se eu fosse passado. Eu não tô livre, não, ainda tô tendo, tá bom? Mas para pessoas que ainda estão em graus mais difíceis, né? Tem sim que parar, sentar, né? Pastor Lemuel também é aberto para conversar sobre isso. Gente, se você não enfrentar, você não vai vencer, né? Você vai ser vencido. Então, assim, tem uma possibilidade. A Metanoia é um programa, um conteúdo mais exclusivo, isso a gente vai ter que falar. É um conteúdo mais seleto, né? Mas existem outras possibilidades, atendimentos individualizados, que você tem sim que buscar. E o pastor Lindomar vai discorrer nos próximos minutos sobre isso. O bom da gente estar reunindo para poder falar sobre essas coisas, principalmente aqui, né, junto com o Guto, é que a gente tem liberdade para poder expressar, liberdade para poder falar, porque quando a gente vai falar sobre a questão de transformação, de mudança, tem que ter liberdade. No tempo que nós estamos vivendo, existe uma barreira muito grande com as pessoas, de como a gente vai expor, de como que a gente vai falar sobre coisas que para as pessoas às vezes é comum, para alguns é uma questão só de meninice, para outros talvez é uma frescura, mas na verdade, até mesmo o significado da vida, a palavra vida no dicionário, fala que é um conjunto de organismos, né, que evolui desde o nascimento até a morte. O conjunto, fala mais devagar de novo. Um conjunto de organismos que evolui do nascimento até a morte. Isso é a vida. Isso é vida. Ou seja, toda pessoa ou tudo aquilo que de fato tem vida precisa evoluir. Precisa estar em constante evolução do nascimento até a morte. Qualquer pessoa ou qualquer ser que para de evoluir no processo é porque talvez ele já está morto. Ainda que esteja vivo. Ainda que o organismo esteja vivo, ele pode estar morto. Porque não tem a evolução, parou. Então, uma pessoa que para no tempo, no processo da sua mentalidade, do conhecimento, da busca, da entrega ou de qualquer outra coisa, se ele para naquele tempo, se ele para no tempo, automaticamente ele está deixando de viver. E a gente escuta muito isso quando uma pessoa entra, talvez em processos depressivos, talvez em crise de ansiedade, talvez a questão do próprio medo, né? Existe a questão do medo, o medo que te preserva, e existe o medo que te paralisa. Qual a diferença? O medo que preserva é aquele tipo, a prudência, né? Como a palavra de Deus fala. Você está num lugar onde tem uma caixa de marimbondo. Então, automaticamente, pelo medo de ser picado por vários, você não vai avançar, você não vai tocar, você não vai fazer isso. Então, esse medo, ele te preserva. Agora, existe também o medo que te paralisa, que é aquele que não deixa você sair do lugar. Independente do que está acontecendo, você sabe que você poderia ter uma ação ou uma reação, mas você não consegue se mover. Esse medo é ruim. Isso é péssimo. Porque isso impede a pessoa de crescer, isso impede a pessoa de evoluir. Quantas pessoas, por causa do medo, não arriscaram investir na sua própria carreira? Quantas pessoas, por causa do medo, estão aceitando relacionamentos abusivos e talvez por causa do medo de não ter o que comer, o que beber, para onde ir, aceita aquela condição. Então, o medo que paralisa, ele faz você ficar sujeito a coisas que não é bom para você, mas ele não deixa também você se mover. E isso tudo é trabalhado através da mudança de mente.
Tudo é trabalhado na questão da mente, porque tudo inicia nela. Eu vou falar primeiro, biblicamente falando, a palavra de Deus fala de tudo que se deve guardar. Fala sobre a metanoia, que a metanoia é uma palavra bíblica, gente. Não foi escolhida aleatoriamente, não, tá? É de Deus, recebe aí em nome de Jesus, The King, The Power. Brincadeira. Recebe aí em nome de Jesus. Biblicamente falando, a palavra de Deus fala assim: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Ele fala nesse sentido que o nosso coração, do nosso coração é as saídas da vida. É do nosso coração que saem os maus pensamentos. É do nosso coração que saem os adultérios. É do nosso coração que saem os homicídios. Mas quando fala coração, não está falando do órgão em si. Não está falando disso. Olha para você ver. Quando a palavra de Deus fala, não vos conformeis, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, ele está falando que tudo começa a partir da renovação da mente. Uma pessoa que não tem mente renovada, ela não tem vida transformada. Uma pessoa que não aceita a renovação do entendimento, ela não consegue renovar suas ações. Então, quando ele fala de tudo se deve guardar, guarde o seu coração, ele não está falando do órgão, ele não está falando do órgão, o coração. Ele está falando da fonte da vida, e a fonte da vida é a mente. Você entende isso? A fonte da vida é a mente. Então, toda pessoa que não aceita o processo da mudança, da metanoia, que não aceita passar por esse processo, automaticamente ele vai para o sentido contrário do que é vida. Porque se o contexto da vida é um conjunto de organismos que evolui do nascimento até a morte, qual que é o oposto da vida? A morte. A morte é o que paralisa, é o que não deixa produzir. Já viu aquela brincadeira? Vivo, morto? Já vai. É. Eu não consigo fazer porque eu ainda não operei lá na Clínica Provence, né? Minha barriga impede, mas eu já fiz. Essa brincadeira, ela fala de uma realidade. Né? Muitas brincadeiras, na verdade, muitos temas que a gente fala no contexto aqui, a gente vê que tem um fundamento bíblico. Porque uma pessoa que está viva, mas não evolui, automaticamente ele está morto. O próprio Jesus, ou a própria palavra de Deus, fala sobre isso. Ele falou que quando ele nos trouxe para junto dele, ele nos tirou da morte para a vida. E a gente não estava morto. Se for olhar pela ótica, a gente caminhava, falava, sorria, né? Mas dentro da ótica, nessa ótica espiritual, nessa ótica ilustrativa, uma pessoa que não está em evolução, uma pessoa que não evolui, que não cresce, que não muda, automaticamente ele está morto. Morto nos seus projetos, morto na sua saúde mental, emocional, né? Então isso é muito importante, essa liberdade que você dá da gente poder falar disso abertamente. A gente tem que falar abertamente, porque tem um monte de uma crentalhada aí que fica militando à toa, bando de religioso, olha, eu ia falar uma palavra, Deus me segurou aqui agora. Gente, vai se converter, vai ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Tudo é capeta. Tá dando folga pro capeta, tudo é capeta, né? Não, tem coisa que é você mesmo, você tem que... já tô nervoso. Tem coisa que é você mesmo, vacilão, você que tem que mudar. Parar de mentir, parar de dar golpe nos outros, parar de trair sua mulher, parar de pancadaria, de espancadaria aí em palavras e agressões físicas. E aí, tipo assim, um monte de agressão aí na casa, regaço na família, e vai lá o santão pega. Pelo amor de Deus. Não, porque eu tô passando uma luta. Que luta que é? Você que tem que mudar, rapaz. E moça também, né? Porque não é só rapaz, não. Muita moça irresponsável também, que quer levar uma vida de qualquer jeito. O evangelho não é de qualquer jeito, não. Ou você muda, tá uma postura, tem a metanoia na sua cabeça, ou você não vai acessar coisa nenhuma. Eu tô irritado. Pelo amor de Deus. É uma bagunça, gente. Uma confusão. E aí fica falando assim, o capeta não é capeta nada, vai se cuidar. Eu acredito que as pessoas elas precisam entender a cultura da onde cresceu. Né? Às vezes a pessoa cresce numa cultura de um lar totalmente destruído, então para ele é normal. Às vezes cresceu em cima de um lar onde ele viu o pai bater na mãe durante muito tempo, onde as agressões, a forma brutal de falar era uma coisa comum, então ele cresce acreditando que aquilo é comum. A nossa mente faz a gente acreditar nisso. Ela vai reproduzir esse padrão. Então, quando ele entra para dentro de um relacionamento, quando ele entra para dentro de um contexto religioso, ele traz o mesmo padrão que a família tinha. E é necessário haver a mudança. Sim. É necessário. O problema não está em quem está reproduzindo. O problema está em quem está liderando
que não tem essa responsabilidade de direcionar bem. É isso aí. Esse é o problema, é com esses crentes que eu tô falando. Os outros, vocês precisam ser cuidados, tá bom? A gente tem muito amor. Agora, você líder, você que tá aí no cargo de liderança, e você não tá tendo responsabilidade emocional, bíblica, de direcionar bem essas vidas, meu querido, olha, ora pra Deus não te colocar na minha frente, tá? Não bateu no vou, que eu não posso, né? E também nem isso, nem daria conta. Mas precisa ter essa responsabilidade com as pessoas, as ovelhas, né, pastor? Elas realmente não vão ter esse conhecimento, mas quem está na liderança tem que ter esse entendimento aberto. É necessário. Jesus falou uma coisa muito importante. Os escribas, eles estavam reproduzindo o que eles entendiam sobre a questão da cultura religiosa. Mas só que Jesus repreendeu eles falando assim: vocês percorrem longas distâncias para converter um, e quando vocês convertem ele, vocês fazem eles 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Aí tá vendo? Olha para você ver o tanto que isso é perigoso. 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Por quê? Porque, primeiro, se eu erro sabendo que eu tô errando, é uma coisa. Mas só que tem pessoas que erram sem saber que tá errando porque aprenderam daquela maneira. Então, quando Jesus falou, vocês fazem eles 2 vezes mais filho do inferno do que vocês, é porque a pessoa, ela tá errando agora sem a possibilidade de mudança, porque na cabeça dela tá tudo certo, ela aprendeu daquela maneira. Ela aprendeu daquele jeito, entendeu? Então, os escribas, eles liam, eles sabiam o que tinham que fazer, eles só não queriam fazer. Eles só não queriam, né, os fariseus, eles só não queriam ali mover nem com o dedo sequer, mas queria atar fardos pesados sobre as pessoas. Então é importante a gente falar de processo de mudança em todas as áreas, no contexto familiar, no contexto religioso, no contexto empresarial, pessoal. Tudo isso é necessário fazer análise. O que eu estou fazendo de fato, o que é eu que quero fazer, e o que eu estou fazendo por causa de uma cultura que foi implantada em mim. É necessário isso. E é importante, porque senão acaba sendo essa reprodução, né, de costumes, aí tem esse monte de igreja. Eu vim de uma igreja super tradicional. O que é tradicional? Eu vou reproduzir aquela tradição, aquele costume, né, sem desenvolver a espiritualidade, sem desenvolver a mentalidade, sem desenvolver a comunicação, você vai só... reproduzindo. Repetindo, né? E padrão. Às vezes fala assim, eu vou repetir o que meu pai e minha mãe fez, vou ter os mesmos resultados. Não vai, não. Porque os anos mudaram, a sociedade mudou, o dinheiro é outro valor, não vai ter os mesmos resultados. Então você tem que mudar mesmo a sua cabeça, tá bom? E eu quero falar especialmente com os líderes, para que vocês tenham mais atenção, sabe? Quando alguém chega com um olhar já lacrimejando, né? Quantas vezes, olha, quase que falo o nome da igreja, na presbiteriana, tô nem aí. Quantas vezes na presbiteriana eu chegava assim, sabe? Querendo ajuda, e eles não incentivavam, falavam que eu tava encapetado. Eu ouvi, tá? E depois, quando eu fui buscar ajuda na terapia, que eu realmente vi que eu não estava bem, porque a depressão, ela é uma substância produzida pelo cérebro, assim como a alegria, como a dopamina, enfim, qualquer outra substância que o nosso cérebro produz. A depressão, ela é uma substância de muita tristeza, né? Então, tem que ser vencida com medicação, né? Enfim, tem que fazer o tratamento certo. E aí, às vezes, na própria igreja, a gente não encontra esse espaço. Então, quando eu passei pela depressão, né, ainda tem vestígios, existem os dias de baixa, né? Parece que tem dia que a gente fica mais... Os dias maus, já tá na Bíblia também. Fica tranquilo, já tá na Bíblia. Mas encontrar esse lugar de desabafo. Porque às vezes eu não quero um direcionamento, só quero falar o que tá me apertando. Aí, tipo assim, eu começo uma lição de moral, sabe? Calma, não é a hora da lição de moral ali, né? Eu só quero desabafar, abrir meu coração. Você pode me ouvir sem me julgar, né? E é difícil encontrar esses lugares, né? Com essas pessoas, com essas lideranças. Mas eu acredito que a gente tá indo para um momento mais claro das coisas, né? Aqui em Uberaba, com certeza, né? Que Eu não sei se a gente está, de fato, avançando para um ambiente mais claro relacionado às coisas, mas que nós estamos caminhando para a clareza do que tem que ser feito nos últimos tempos, a gente está. Isso é uma certeza. A palavra de Deus fala que o evangelho seria pregado até os confins da terra.
e depois disso viria o fim. Mas quando ele fala sobre esse processo, ele fala sobre aquele evangelho que ele ministrava. O evangelho que transformava as pessoas, que fazia as pessoas ter uma mudança de mentalidade, que fazia as pessoas, olha para você ver, Estevão, ele estava perante as pessoas, e Estevão, numa rajada de palavras que trouxe desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, fez as pessoas ficar louca, entendeu? Louca no sentido de que era tanta informação na cabeça deles que eles não entenderam o que ele estava querendo dizer, mas só que também houve conversão. Pedro fez isso e houve conversão, Paulo fez isso e houve conversão. A gente não está falando só sobre a questão de conversão para o cristianismo, nós estamos falando de conversão no sentido de mudar o rumo da vida. Você entende? No sentido de mudar o rumo da vida. Tem pessoas que às vezes estão presas anos e anos na mesma rotina, nos mesmos hábitos, sabe que precisa mudar, mas talvez ainda não houve uma mudança, né, de mentalidade, uma metanoia. Isso. Não houve. E é lamentável a gente ver que muitas pessoas estão perdendo os anos que têm de vida com coisas que não estão acrescentando, com coisas que não estão mudando, que não estão fazendo evoluir. Porque, como eu falei, eu vou falar aqui de novo, o sentido da vida, para qualquer pessoa que quiser pesquisar no dicionário, é um conjunto de organismos que evolui desde o nascimento até a morte. É isso aí. Se não tiver evolução, talvez você já está morto em alguma área. Você vê aí, ó, o pastor Lindomar, ele é pastor, tá? É psicanalista, né? Como é que você enxerga a Bíblia e é para quem tá em casa, que senão eu vou começar a falar, eu tô parando, mas quero que você fale. A Bíblia e a mentalidade. Por que a igreja tem essa dificuldade? Por causa da religiosidade, mas desenvolve mais. Por que eles... Por que a igreja tem a dificuldade de compreender os dois ambientes? Isso. A Bíblia e a questão da mentalidade em si, né? Eu acredito que durante muito tempo a gente ficou focado como igreja, nas igrejas mais antigas principalmente, ficou focado muito em falar para as pessoas para fugir do inferno. Então as pessoas eram impulsionadas a fugir do inferno. Então falava muito sobre o que o demônio fazia, sobre se a gente não caminhar de tal jeito, a gente vai para o inferno, vai isso e aquilo. E a gente esqueceu de falar da questão da cultura do céu. Quando Deus fala, eu faço, ou nós façamos, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele não está falando da estrutura externa, ele está falando da estrutura interna. O pó da terra, a gente, cada um no nosso formato aqui, a gente não se parece com Deus, na nossa forma terrena. Mas dentro da nossa estrutura, quando ele fala, e soprou na narina do homem, ele se fez alma vivente, ali está a completa imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala dessa questão, a gente tem que falar de fonte de vida. A gente tem que falar da fonte da vida, porque quando o homem é tirado para fora do Éden, automaticamente ele foi desconectado da fonte da vida. Foi a própria palavra de Deus que falou isso. Falou, vamos tirar o homem daqui para que eles também não toquem no fruto da árvore da vida e seja como nós. Ou seja, no sentido de quê? De viver eternamente preso no pecado. Então ele dá a oportunidade do homem se regenerar. O problema é que as pessoas entendem que regenerar é só na questão espiritual, não. Eles entendem, talvez, que é só nessa questão espiritual, que a Bíblia só fala sobre questão espiritual, e não fala só sobre a questão espiritual. Fala sobre uma questão também mental, uma estrutura mental. E por isso que eu usei aqui a própria palavra de Deus, falando que para a gente não conformar, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Agora, como que eu vou mudar a minha mentalidade se eu não estudar ela? Como que eu vou mudar a minha mentalidade se eu não parar para atentar sobre ela? Porque se o nosso cérebro, ele, de uma forma preguiçosa, ele usa padrões de repetições, que são os hábitos, então, muitas pessoas estão agindo em cima de hábitos. Não é porque a Bíblia, tanto que até mesmo a própria estrutura religiosa, se a gente não tiver uma evolução, tem pessoas que estão 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e a vida lá fora está da mesma forma. Por quê? Porque só virou um hábito para ela estar dentro do contexto religioso. Mas não é ainda uma prática em si, como a palavra de Deus fala, para ser um ouvinte praticante, não é uma prática ainda no contexto da sua vida pessoal. Porque começa de dentro para fora. E tem muitas pessoas que introduziram, que principalmente os crentes, precisam mudar de fora para dentro. A pessoa vem para a igreja, eles enfiam um terno na pessoa, uma gravata na pessoa e fala, agora você está com cara de crente.
mas a alma, o espírito, o interior da pessoa não é de crente, não é de cristão, não é de pessoas que entendeu que precisa da transformação. Aí ele vai criar um personagem externo e talvez fique ali a vida inteira. Fariseu, religioso. É Isso isso aí. Gente, Pastor Lindomar tem muito conteúdo. Você tá atendendo, né, no espaço aí. Divulga aí. A gente está trabalhando bastante com essa questão do desenvolvimento pessoal. Ainda está vindo de pouquinho em pouquinho, porque eu estou migrando da estrutura da construção civil para os atendimentos, porque eu tenho uma empresa que trabalha, né, dentro da construção civil, mas hoje já não está dando mais para poder conciliar as duas coisas, não tem jeito. Mas nós estamos localizados no Ministério Terra de Carfanaum, na Avenida Antônio Rodrigues da Cunha Castro, número 45. Então, todas as pessoas aqui da cidade de Uberaba, procurando lá no bairro Boa Vista, na verdade, lá é uma junção de bairros, tá? Dependendo da maneira que procurar, vai aparecer Amoroso Costa, por outro lado vai aparecer Boa Vista, se eu olhar um pouco mais, vai aparecer qualquer outra coisa. Então... E também, você que está assistindo aí de qualquer lugar, você vai estar no Rio de Janeiro, né? Mês que vem, julho. Rio de Janeiro. Nós vamos estar, né? Eu me colocando numa live. Uma semana no Rio de Janeiro, trabalhando bastante, uma semana no Rio de Janeiro, falando sobre o Evangelho, falando sobre desenvolvimento pessoal. Você vai passar no Rio capital ou estado? Vamos estar em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Copacabana, Morro da Babilônia. Eita, ele é a missão, hein? Meu Deus que use. Na Babilônia e em alguns outros lugares. A gente vai estar rodando bastante. Tem uma agenda lá com algumas igrejas. Eu não sei o endereço de todas, mas para algumas eu já sei, né? Porque eu já fui em outras datas. Mas aí o pessoal consegue te acompanhar no seu Instagram, né? Sim. Qual que é? E também dia 13, porque daí eu volto no dia 12, já dia 13 a gente vai estar aqui em Araminas, no estado de São Paulo também, fazendo lá o que Deus permite a gente fazer. O que vai ter lá? Uma reunião de jovens. Não dá pra desenvolver? Não pode falar agora? Pode, vai vir da cartaz, vai vir tudo. Não, em Araminas, eu ainda não lembro o nome do ministério, mas a gente vai estar em Araminas, aqui pertinho no estado de São Paulo, ministrando, né, para jovens, falando sobre Dia 13 de julho? Dia 13. Ei, Araminas, vou estar com vocês no dia 13 de julho. Eu volto já do Rio de Janeiro e no dia seguinte a gente já tá lá. Para quem quiser convidar você, como é que faz? É fácil demais. Entra lá no Instagram, _bloqueios. Tá muito fácil me achar no Instagram e ali pode me chamar e conversar comigo e vai ser top de linha. No Facebook é Lindomar Luciano. E fora esses atendimentos, não, fora esses eventos nas igrejas que você leva a palavra de Deus de forma mais aberta, você também atende individualizado, né? Fazemos o atendimento, porque o processo de individuação tem que ser no indivíduo, tem que ser com cada um, porque cada um teve uma cultura na sua infância, cada pessoa tem um trauma, cada pessoa tem os seus bloqueios, então a gente faz o atendimento individual no sentido de evoluir a pessoa, de levar a pessoa ao autoconhecimento, a conhecer de fato quem ela é por dentro, por trás dos traumas, por trás dos bloqueios, por trás dessas coisas. E isso também, se você não é de Uberaba, né, e quer ter uma conversa com o pastor Lindomar, você faz online também, né, remotamente, é possível, não é? Estamos estruturando para isso, mas toda quarta-feira, agora parou um tempo que eu estava fazendo uns estudos, mas toda quarta-feira a gente está com esse processo, com essa atividade online, né, falando também sobre traumas e bloqueios, que é uma terapia, na verdade. É isso aí. Então vai lá procurar ele para você conversar, desenvolver, chama ele aí pra ir na sua igreja, vai ser uma benção. Pra pregar, você cobra? Nada, não. Aí vai, acabei de regar. Acabei de regasar. Para poder ministrar o evangelho de Deus, a gente só quer mesmo compartilhar, transbordar o que Deus colocou dentro de nós, tá? Isso é uma vocação, é um chamado. E a gente tá aí pronto para poder fazer o evangelho de Deus chegar até os confins da terra. É isso aí, gente. Tem um testemunho forte, eu ouvi. Mas aí você não vai contar aqui, né? Chama aí na sua igreja para ele contar aí na sua igreja, para o pessoal ser abençoado, edificado. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Clínica Neuroed. Já foi lá, Lindomar? Não. Você ainda não foi? Quem foi que ficou comigo? Não era você, não? Enfim, gente, minha cabeça. Quero agradecer a Neuroed, você tem que ir lá conhecer. Vamos. Por que ele não atende lá? Vamos lá conhecer. Eita, já lancei aqui, ó. Vamos lá conhecer. Atende lá, gente, Neuroeden, ali em frente o... eu não queria falar dessa marca, vou ter que falar. Em frente ao Unimed aqui de Uberaba.
chama Centromed o prédio. A NeuroEden funciona dentro deste prédio. São 14 especialidades disponíveis para você. Você que quer emagrecer, eu botei nessa tecla porque está com uma ação voltada para isso, né? É até mesmo uma questão de mudar de mente, né? Tem gente que desconta em comida, tem que ver toda essa parte. Mas lá você vai ter esse protocolo de emagrecimento muito bacana, acompanhado de profissionais multidisciplinares. Não é só uma área, são várias, né? E lá na NeuroEden trata também a longevidade de vida. Ou seja, você envelhecer bem, com qualidade de vida, enfim, é uma clínica muito bem pensada projetada para o envelhecimento. Então, assim, você vai lá cuidar de você, do organismo, para que você desfrute de uma vida com qualidade. Meu agradecimento aqui para a Thalita e para o João Renato Freire, grandes amigos, parceiros aí. Obrigado, gente, são muito especiais mesmo. E eu também quero agradecer mais uma vez, eu já estou indo embora, mas eu volto, não fica feliz não, viu, Alexandre? Eu vou voltar, não fica feliz não. A Clínica Provence. Eu vou lá fazer uma cirurgia plástica com o Dr. Marco Túlio. Vai lá conhecer, tomar um café. Eu tenho alguém, no próximo episódio, vou botar o Marquinho para contar a experiência do café da Clínica Provence. Gente, foi poderoso. Foi forte que Deus fez ali. Eu tô lembrando aqui. Foi forte que Deus fez ali, mas aí ele vai contar depois. Um abraço para o Dr. Marco Túlio, para toda a equipe dele. Como é o nome das meninas lá? Raquel. Raquel é doutora? A doutora. Doutora a esposa, Raquel, um abraço, né, viu? dele. As meninas lá. Aquela que é sua parente? Ela não é sua parente, não, né? Não, nem é parente, não. Ai, vocês brincou, eu acreditei, você acreditou? Tô até agora na minha cabeça, é parente dele. Não. Mas uma equipe muito boa que eles têm lá, né? Então, assim, vai lá conhecer. Depois tem no Instagram também uma entrevista, um bate-papo que a gente fez com o Dr. Marco Túlio, né? Sim. E é isso, gente. Vai lá, a cirurgia... Eu tô falando de estética, mas tem as que precisam mesmo, né? As correções, que tem gente que até o próprio médico manda fazer. Aqui em Uberaba você tem a Provence, em BH também ele atende, tá bom? Então, meu agradecimento aí. No outro episódio, eles foram sensacionais. E tá aí, tamo junto, viu, gente? Deus abençoe. Muito obrigado, viu, ô Lemuel? Quer mandar um abraço pra alguém? Vem aqui. Lemu, vai lá, Lemu. Vem aqui que meus minutos tá acabando. Manda um abraço pra pastora Érica. Abraço, Érica. Não, mas a câmera tá lá, ó. A câmera tá lá. Já que eu não gosto de aparecer. Vai lá. Um abraço, Érica, Liz. Beijo, amo vocês. Glória a Deus. Ele é Deus demais. Tem me ajudado tanto aqui nessa Uberaba. Glória a Deus pelos uberabanos, né? Gente, muito obrigado, tá bom? Obrigado, Marquinhos, Bruno, Alexandre, valeu demais. Lindamar, meu amigão. Até a próxima, Amém. né? Quero agradecer, mandar, na verdade, um beijo, um abraço para minha esposa, para os meus filhos, que sempre quando sai lá no YouTube, eles correm para poder ver. Que Deus abençoe poderosamente. Hoje ela tá lá de joelho orando. E é uma benção. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Amo vocês. E para você que quer criar conteúdo aqui em Uberaba, aqui, eu esqueci o nome do estúdio, Alexandre. Podcast JM. Aqui no podcast JM. Gostou? Gostou, né? Vem fazer o seu aqui, tá bom? Agenda sua reunião, seu horário. Eles são muito tranquilos de trabalhar, de mexer. De boa demais. Também quer fazer esse conteúdo, tá bom? Para profissionalizar seu Instagram. Como vocês viram, minha voz, né, já foi com Deus há muito tempo. Mas eu não posso deixar de finalizar. Tô com 2 minutinhos, né? Se inscreve no canal, me ajuda aí, pelo amor de Deus. E compartilha esse conteúdo, manda, gente. Todo dia. Você ora, fala assim, Deus abençoe a voz do pastor Guto. Não deixe ele perder a voz de novo, não. Tô cheio de coisa pra falar, gente, aqui nos teatros, nos lugares, nas palestras, tá bom? E eu conto aí com as suas orações. Se você vier até Uberaba, nos procure. Ou então nos convide pra ir até a sua cidade, que a gente também vai ir, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço. Até o próximo episódio. Fica com Deus.